boa tarde aos participantes. Vamos começar então essa nossa web palestra sobre crise de asma, como uma parte das iniciativas conjuntas da Secretaria Estadual de Saúde, do Núcleo Gaúcho do Programa Telesaúde Brasil Redes, na sequência com outras que estão sendo realizadas. Essa web palestra já foi proferida numa ocasião, teve pequenas atualizações, está sendo repetida justamente pela importância, nesse momento de inverno, das crises de asma para o perfil de saúde e doença da nossa população. O meu nome é Eno, eu sou médico de família e comunidade, fiz mestrado em educação, doutorado em epidemiologia e participei da criação do Telesaúde do Rio Grande do Sul, na verdade também do Telesaúde Brasil. E aqui estou com vocês, vamos ver se a gente dá alguns passos juntos em relação à atualização sobre crise de asma. Na medida que vocês tiverem questões, perguntas ou colocações, podem ir digitando, que elas serão recolhidas e tentaremos, na sequência, abordá-las. Bem, então, quais são os primeiros objetivos quando estamos diante de uma pessoa que chega no serviço de saúde de atenção primária, onde nós trabalhamos, com tosse, com falta de ar, com chiado, né, de modo recorrente, mas num momento de piora? Claro, nós precisamos avaliar a situação em que a pessoa se encontra, decidir a conduta conforme essa avaliação que faremos, e inclusive termos a clareza de perceber o momento em que as nossas competências encontram seu limite e é necessário que a pessoa seja cuidada num serviço de emergência. Avaliar, decidir a conduta e saber quando encaminhar são os nossos principais objetivos. Na avaliação do paciente, o primeiro elemento, que na realidade é também o primeiro elemento na maior parte das situações que se apresentam como um sofrimento agudo e intenso, a pergunta que inicia tudo é se nós estamos diante de uma situação em que há risco de morte iminente. Porque se houver, bem, isso guia todo um conjunto de procedimentos que são desencadeados a partir dessa avaliação e que tem as suas particularidades. Isso não é frequente, né, que a pessoa já chegue numa situação de risco de morte iminente em serviço de atenção primária, não é comum. Depois é preciso buscar distinguir se realmente se trata de uma crise relacionada à asma, e se há, junto com a asma, outras doenças, outros problemas de saúde, chamados também de comorbidades, influenciando aquela situação. E depois precisamos perceber, avaliar, aquilatar qual é a gravidade dessa crise. Em relação a perceber outros problemas que influenciem a possibilidade de desfecho dessa crise, os diagnósticos diferenciais e a avaliação de possíveis comorbidades deverão se focar inicialmente na presença ou ausência de febre, com, portanto, suspeição de presença ou não de infecção, a diferenciação da doença broncopulmonar obstrutiva crônica, ou mesmo a percepção de que pode haver componente de asma e de DPOC juntos, a diferenciação ou presença concomitante também da insuficiência cardíaca congestiva como causa dos sintomas, a possibilidade de ter havido uma aspiração de conteúdo nas vias aéreas, ou, de um modo talvez também menos frequente e um pouco menos semelhante, a possibilidade de estarmos diante de uma crise de tromboembolismo pulmonar, de uma situação de tromboembolismo pulmonar. Quando temos, então, essa avaliação de que há uma situação de asma, a gente precisa perceber qual é a gravidade da crise que está acometendo a pessoa diante de nós.
E alguns critérios simples e mais imediatos podem ser utilizados, como, por exemplo, se a pessoa consegue ou não completar as frases para se comunicar conosco. Quando ela consegue completar frases, é uma crise leve a moderada. Se ela já não consegue sequer conversar, já podemos estar diante de uma crise severa. E quando ela de fato está silente, esse silêncio pode significar, inclusive, a presença do risco de morte pela dificuldade respiratória. Há critérios um pouco mais sofisticados, como o da saturação de oxigênio, e nós então avaliamos que se essa saturação estiver a partir de 92% ou mais, provavelmente seja uma crise moderada ou até mesmo leve. E se ela estiver menor que esse parâmetro de 92%, poderemos estar diante de uma situação de crise severa. O pico de fluxo expiratório, por outro lado, que uma parte das unidades de atenção primária dispõe, inclusive é muito barato, o chamado peak flow, sempre que ele estiver num valor maior ou igual a 50% do previsto, ou se nós conhecemos já a pessoa, o paciente, quando tiver 50% ou mais do melhor pessoal daquela pessoa, então também estamos provavelmente diante de uma situação leve a moderada. Quando ele estiver de 1/3 a 50%, aí já temos provavelmente uma crise severa de asma. Isso é uma avaliação que, quando há esse equipamentozinho barato disponível, é fácil de ser feita. Em relação a outros parâmetros como frequência cardíaca e frequência respiratória, podemos ver o seguinte: em crianças pequenas, de 2 a 5 anos, se a frequência cardíaca estiver abaixo de 140 ou de 140 ou menos, também possivelmente não há uma severidade presente. Mas se ela estiver maior que 140, para uma criança de 2 a 5 anos, é bem provável que nós já estejamos diante de uma crise severa. Crianças um pouco maiores, esse parâmetro é menor, então aí nós temos que, numa criança de mais de 5 anos, se a sua frequência cardíaca estiver de 125 ou menos, também não há severidade presente. Deve ser uma crise leve a moderada, mas já se for maior que 125 batimentos por minuto, em uma criança de 5 anos, é possível que seja uma crise severa. Na frequência respiratória, há parâmetros também, como vocês podem ver na apresentação. Se numa criança de 2 a 5 anos a frequência respiratória, os movimentos respiratórios por minuto, for de 40 ou menos, possivelmente seja de leve a moderada. Se for mais de 40, possivelmente seja severa. Crianças um pouco maiores, com 5 anos ou mais, esse parâmetro se rebaixa em termos de 30. Quando vemos especificamente uma situação em que parece que estamos diante de um risco de morte iminente, podemos prestar atenção em outros sinais, além do silêncio respiratório e vocal, como eu já mencionei, como a cianose, especialmente se ela for já central, um pobre esforço para fazer movimentos respiratórios, a hipotensão arterial, a nítida exaustão, confusão mental, uma saturação de oxigênio baixa, às vezes bem mais baixa do que aquela de 92% que está apontada ali, e o pico de fluxo respiratório menor do que de 1/3 do previsto ou do melhor pessoal daquele paciente. Esses critérios, então, são importantes e, com a prática e o estudo, nós acabamos praticamente num relance já percebendo a maior parte deles, e boa parte das situações também a enfermagem já terá, com o seu adequado treinamento, verificado alguns dos sinais que estão colocados ali em termos de frequência cardíaca e respiratória. Inicialmente, então, se nós estamos já numa situação já avaliada, nós temos como objetivo, um dos mais imediatos, é manter a saturação de oxigênio acima de 95%, para o qual poderemos utilizar o oxigênio em nebulizador de jato, num fluxo de 6 litros por minuto, para atingir esse objetivo em crianças. E em adultos, o objetivo pode ser um pouco mais modesto, atingir e manter uma saturação maior ou igual a 90%. Se for um adulto numa situação de maior fragilidade, como gestação ou doença cardiovascular, retornamos para o parâmetro da criança, mesmo em relação a esse adulto frágil,
de buscar uma saturação de oxigênio igual ou maior que 95%. E além do oxigênio, temos como recurso inicial, imediato, e que muitas vezes a pessoa já terá utilizado em casa ou no caminho para o serviço de saúde, o uso do salbutamol na bombinha, né? Ministrado de 2 a 4 jatos cada dose, que deverão ser repetidos 3 vezes em 1 hora, no intervalo médio de 20 minutos, como primeira abordagem da pessoa em crise de asma. Se nós estamos diante de uma situação que, com essas providências iniciais, não houver uma melhora, já poderemos pensar em iniciar a ministrar o corticoide oral, ou, se a crise é grave, endovenosa. E também isso está relacionado com o conhecimento que nós temos daquela pessoa, né? Se ela recentemente evoluiu mal diante de uma outra crise de asma, ou precisou de corticoide muito recentemente, talvez seja importante tornar mais precoce que se ministre corticoide oral para essa pessoa, ou, se necessário, endovenoso. Em crianças menores de 2 anos, não será tão frequentemente usado por nós, até porque a fisiologia da árvore brônquica ainda não está amadurecida, e o uso frequente também de corticoide sistêmico pode trazer alguns dissabores. Mas é importante saber, nas pessoas que nós viremos a usar corticoide sistêmico, que a potência do corticoide via oral e intravenoso é muito similar, de modo que a hidrocortisona IV deverá ser reservada apenas a pessoas que estão impossibilitadas de receber a medicação oral, ou seja, em situações mais graves. Bem, a questão da avaliação da pessoa que está sofrendo numa crise de asma, ela não é apenas no momento inicial. A avaliação também ocorre à medida em que nós já tivermos tomado a primeira providência. A avaliação é contínua, para que a gente possa definir os passos seguintes da abordagem da crise. Então, se nós estamos diante de uma crise moderada e houver melhora, é importante que nós verifiquemos, como até uma forma de educação permanente do próprio paciente, se ele tem em casa utilizado com a técnica adequada a medicação inalatória, porque talvez a técnica não sendo adequada, isso é o que tenha feito com que a pessoa tenha procurado o serviço de saúde, por não estar se beneficiando inteiramente da medicação prescrita. E, se for necessário, poderemos prescrever corticoide sistêmico por 5 a 7 ou até mesmo até 10 dias com interrupção abrupta, sem necessidade de uma escadinha de redução progressiva da prescrição da prednisona, por exemplo, ou da prednisolona em crianças menores. E a reavaliação poderá ser feita, especialmente se nós conhecemos menos aquela pessoa, ou se estamos menos seguros, se a situação é realmente simples, né, de leve a moderada. Por outro lado, se não houver melhora com as primeiras providências que já descrevemos, poderemos ainda, na medicação inalatória utilizada na crise, acrescentar o brometo de hipotrópio, que deve ser reservado a situações em que não há melhora apenas com o salbutamol ou com o fenoterol, se eventualmente for o fenoterol o broncodilatador disponível, o beta-2 agonista. E com o hipotrópio repetir as inalações de modo que se possa procurar uma melhora. Por outro lado, então, se de fato nós não estivermos diante de uma crise leve ou moderada, mas diante de uma crise já severa, é preciso uma avaliação criteriosa, é preciso ficar próximo ao paciente, é preciso que alguém observe o paciente para que essa reavaliação possa se realizar. E se em 1 hora de medidas tomadas adequadamente não houver melhora, ou mesmo houver alguma piora, se deverá referir essa pessoa da atenção primária para uma emergência hospitalar, porque outras providências deverão ser tomadas, especialmente se evoluir da situação de severidade para uma situação de risco de morte. Enquanto a pessoa é referida, deve-se manter a utilização da medicação inalatória
e se ela se suspeitar que ela não tenha absorvido medicação via oral, prednisona via oral, por exemplo, se poderá, por vômito ou por alguma outra condição, se poderá fazer ministrar de modo endovenoso a hidrocortisona. Bom, digamos que tenhamos podido superar aquela crise que se apresentou com a pessoa que veio até nós. A gente deve avaliar o nível de controle que a pessoa tem obtido após as crises, de modo a adequar a prescrição vigente, o uso habitual, a prescrição cotidiana da medicação para asma, e também, inclusive, algumas providências em relação à higiene ambiental, que, embora não haja fortes evidências indicando que a higiene ambiental realmente possa melhorar o nível de controle, às vezes é possível perceber fatores desencadeantes evidentes que devem ser afastados. Bem, verificando então esse nível de controle, verificando fatores de risco possivelmente associados à crise, sejam eles emocionais, ou do exercício, ou da ausência da medicação, ou do uso inadequado da medicação, precisamos perceber qual é o entendimento que a própria pessoa tem sobre aquilo que desencadeia a piora da asma, a crise propriamente da asma. Porque se não pudermos pensar como a pessoa pensa, enxergar como ela enxerga, dificilmente iremos poder nos comunicar e ajudá-la a atingir um grau de controle maior. Em algumas situações, quando já há determinado prejuízo, às vezes evolutivo do problema de saúde, poderemos precisar da ajuda do pneumologista, né, por uma avaliação mais fina, caso nós mesmos não possamos monitorar a espirometria por alguma razão do sistema local de saúde, ou para avaliar comorbidades de mais difícil percepção com os recursos de atenção primária, ou mesmo para poder ter uma opinião de um especialista focal, uma vez tomadas diversas providências, agregados os medicamentos disponíveis em atenção primária. Bem, é fundamental, diante disso tudo, que nós saibamos que a pessoa precisa dominar um plano de ação explícito, reconhecido por ela, entendido por ela, nas situações em que ela tiver uma crise. Ela precisa ter isso escrito. Quando a gente diz que o plano de ação é explícito, significa que a gente deve fornecer um material escrito, entendível, inteligível por ela, e ter à disposição da pessoa, com ela em casa, no domicílio ou no trabalho, eventualmente também, os recursos, as medicações, as providências que nós indicamos nesse plano de crise. Então, temos aqui um exemplo de plano de crise, um exemplo gráfico de plano de crise. Existem tantas variações com desenhos e com quadrinhos e com outras formas de dispor, né, essas informações no papel. Mas, basicamente, que informações seriam essas? Primeiro, um quadro indicando que sintomas são representativos de uma crise de asma, né, de entrar em uma crise para um asmático. A medida imediata a ser tomada, né, a dose, uma vez, principalmente se nós já conhecemos o paciente, quantos jatos de salbutamol ele deve usar de início quando os sintomas se apresentam como crise, e a orientação para que ele, uma vez que em 20 minutos não tenham regredido os sintomas, ele repita, e quantos jatos ele deve fazer na segunda providência. Se ele melhorou muito, a orientação é aquela de manter o uso com a técnica adequada do inalatório, com um espaçamento que nós indicarmos já conhecendo o caso, percebendo a situação da crise específica que a pessoa se apresentou diante de nós, e agendar uma consulta de revisão. Por outro lado, se melhorou pouco, o plano de crise já deve indicar que, além de continuar com o salbutamol aí numa frequência maior que a de 4 em 4 horas, já tomar em casa mesmo a dose de prednisona compatível com o peso da pessoa. Se ela realmente não melhorar com as providências aqui descritas, ela deve seguir fazendo o uso do broncodilatador inalatório e se dirigir ao serviço de saúde com atenção de urgência mais próximo, de mais fácil acesso,
que ela puder dispor. E também já tomar, né, a dose indicada, que deve ser pactuada e escrita, da prednisona, do corticoide sistêmico. Eu tenho aqui para vocês um link que vocês depois poderão copiar e colar no navegador de internet de vocês quando acessarem a cópia dessa apresentação no site do Telesaúde do Rio Grande do Sul, no qual vocês vão poder verificar, se é que já não conhecem, técnicas de confecção artesanal, né, no próprio serviço de atenção primária, ou mesmo a pessoa pode fazer em casa, do espaçador. O espaçador é importante e ele realmente é mais importante ainda se ele for um espaçador valvulado, comprado, industrializado com essa finalidade, com a técnica adequada, e que, embora represente um gasto para a família, ele vai ser um gasto que vai durar por anos, é um investimento, na verdade, porque vai ser o que possibilita melhor aproveitamento das doses ejetadas no aerossol. Vocês, então, poderão seguir passo a passo, ver variações que esse vídeo apresenta e, eventualmente, conferir com aquilo que vocês já conhecem a esse respeito ou se introduzir no domínio dessa confecção, caso ainda não tenham essa prática. É uma gentil contribuição disponibilizada na internet, no YouTube, pelo pessoal que está fazendo aquele belo trabalho com a reforma da atenção primária no município do Rio de Janeiro. Aqui eu deixo para vocês a possibilidade de consultarem outros materiais que podem esclarecer alguma dúvida que a gente hoje aqui ainda não consiga, ou que podem permitir que vocês revisem o assunto em casa. São as fontes principais de onde a doutora Rafaela, que foi a primeira elaboradora dessa apresentação, e também eu, quando a revisei, nos valemos para dispor esse conteúdo que vocês estão acessando aí hoje. Bem, não acaba aqui a abordagem que a nossa Operação Inverno do Telesaúde RS tem feito para revisar alguns temas dos problemas respiratórios que acometem mais a nossa população, trazem maior sofrimento, risco de internação evitável. Vocês terão, dia 11 de julho, com o Dr. Lucas, diagnóstico e estadiamento da doença pulmonar obstrutiva crônica. Logo em seguida, dia 15, uma conversa sobre o agente comunitário de saúde e seu papel para as pessoas com asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. E no dia 18 de julho, na sequência, o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica com o Dr. Rudy Roman. Eu espero que vocês se sintam à vontade, tanto agora para ainda colocar alguma indagação que julguem importante, que eu possa tentar ajudar a esclarecer, como em outro momento, se desejarem. E aqui vocês têm o meu e-mail e meu agradecimento à doutora Ângela, que inicialmente elaborou a primeira versão dessa apresentação. Muito obrigado pela participação de vocês. Continuamos aqui à disposição para alguma questão que vocês levantem.